Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, papais, mamães, responsáveis dos nossos alunos do Colégio Tera. Quem fala é o coordenador Eduardo. Acredito que todos já me conhecem, mas, de qualquer forma, me apresento novamente. Juntamente com toda a equipe, gostaríamos de acolher vocês, pais, professores, Boa noite, Kieto. direção, coordenação, tá? É muito bom ter vocês conosco e, claro, nesse momento tão importante da vida escolar, que é essa interação família, escola, que a gente vê e sempre viu e sempre fez parte da filosofia do Colégio Tera, essa interação, né? O quão importante é. E nesse início, gostaria também de cumprimentar todos os professores aqui presentes, que fazem, claro, parte de toda a nossa equipe Tera. Quero cumprimentar também o nosso diretor, professor Rubinho, juntamente com seus gestores, né? Rosemary e também Maria Helena. Enfim, todos os pais responsáveis. É muito bom ter vocês aqui. Antes de iniciar essa nossa reunião, pessoal, eu deixei passando um videozinho aí, não sei se todos assistiram, na ocasião depois compartilhe também a vocês esse vídeo. Representa um pouquinho, claro, palavras-chave que representam um pouquinho da nossa vivência durante todo esse tempo de pandemia. Claro, nunca tivemos uma reunião de pais virtual, então hoje é a nossa primeira. Muito contente pelo número participativo dos pais e responsáveis. Gente, hoje o nosso momento de reunião, eu já até colocava isso no convite lá de vocês, a nossa pauta de conteúdo. Será uma coisa bem tranquila, bem leve. Primeiro nós teremos um momento formativo e depois, claro, nós teremos um momento também de informação sobre o dinamismo, andamento do nosso colégio, enfim, de todo o nosso programário e o andar da carruagem até aqui. Certinho? E nós dividiremos os momentos, claro, falas, interações, da seguinte forma: nós teremos um momento formativo com a doutora Fabiana, que já está aqui conosco, daqui a pouco farei a acolhida, e depois das informações passadas por ela, nós abriremos para um momento, claro, de partilha, perguntas, breve, rápido e conciso. No segundo momento, nós faremos da seguinte maneira: teremos as informações todas por parte da coordenação, direção, todo o dinamismo pedagógico do colégio, né, que carece com que vocês saibam daquilo que nós vamos passar. Depois, abriremos, claro, para alguma pergunta, caso necessário. Certinho? Então, assim será esse nosso momento de reunião. Gostaria de estar já... Vamos começar esse momento, cada um aí da tua casa, do teu lar, fazendo um momento orante de prece. Eu vejo que esse momento ele carece muito disso, né? Depois das boas-vindas, eu vejo que é importante a gente parar um pouquinho, refletir, né? O quão importante é a nossa vida, e nesse tempo, mais do que nunca, é importante também refletir sobre a nossa estada aqui na Terra, né? E é motivo de agradecimento por todos os bens, todos os ensinamentos que esse período pandêmico tem nos ensinado. Como forma de prece, convido a você da tua casa a fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, independente das nossas crenças, mas o elevar para a energia positiva junto a um ser divino sempre se faz necessário em todos os momentos, inclusive nesse, para que nós possamos colher os melhores frutos de um aprendizado desse momento de reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Então, agora, eu convido para esse nosso momento a professora, a doutora Fabiana, que tão bem se dispôs a estar conosco nesta noite. Então, doutora Fabiana, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite.
A doutora Fabiana, aí eu partilho com vocês na tela um pouquinho da formação dela, né? Ela é psicanalista, pós-graduada, tem aí seu mestrado, seu doutorado, enfim, é um excelente ser humano que eu acredito que pode muito somar conosco, tenho a grata satisfação de tê-la também como minha professora. Fabiana, muito bem-vinda, bem-vinda à família Terra, e saiba que é um motivo de muita alegria tê-la conosco, tá bom? Ô, Eduardo, muito obrigada pela acolhida, pelo reconhecimento, obrigada ao colégio e muito obrigado aos professores, que sei que tem sempre uma carga enorme, e aos pais, que muito, muito estão exaustos desta função, muitas vezes. E obrigada por estar aqui. É uma honra enorme e realmente muito bom. Sempre bom partilhar algo que a gente aprendeu. Se é que a gente aprende, não é, Eduardo? Tentamos, pelo menos. Mas vamos aí. Eduardo me convidou para falar sobre um tema que penso que é muito pertinente, que é falar do medo e também da coragem e também do amor nessa difícil missão que é a missão de educar. Então, já agradecido a todos, vamos pensar aqui em que iniciamos esse encontro através destes mecanismos tecnológicos que nos possibilitam nos encontrar sem sair de nossos lugares. E nesses tempos de pandemias, algumas subversões das lógicas e dos discursos aconteceram. Estamos, então, em tempos de novidades, de invenções, e essa aqui é uma delas. Inventamos um jeito de seguir com nossa vida, nosso trabalho, nossos propósitos, diante desse real que nos convoca a responder pela via do desejo, pela vida, pela via de Eros, esse tanático pandêmico que acometeu o mundo atual, com tantos milhões de mortos, e que nós, se quisermos fazer frente a este tanático, devemos fazer com Eros, com a palavra, com o desejo. E aqui estamos, então, estrategicamente, indo pelas bordas. É preciso falarmos sobre a pandemia, e eu sei que todo mundo já está cansado de falar sobre ela, mas se faz necessário que a gente fale e fale e fale. Porque a pandemia desencadeou aí dois velhos sentimentos dos humanos, que é o desamparo sendo aí o medo de não ter, e a angústia, que, em consequência disso, inundou os tempos de hoje. A angústia que nem sempre sabemos lidar com ela, e que gera também desavenças e estratégias de defesas, de negação, de fuga. Muita gente se deixa morrer, se deixa infectar, porque não suporta a resistência de fazer frente a um real tão difícil de suportar. E precisamos dosar isso de uma maneira que se possa suportar. Então, aí, enquanto as vacinas estão chegando lentamente por efeitos mais diversos da nossa realidade social brasileira, é importante que caminhamos assim, e por isso hoje faremos esse encontro online. Não é o mesmo espaço físico, mas é o espaço virtual. Mas já me convoco e me convido para que um dia possamos fazer este enlace, esse encontro presencialmente. Então, o nosso encontro, ele se passa aí, para que se possa dar umas ideias, algumas palavras que alinhavam esse trabalho do dinamismo estudantil em tempos de pandemia. Mas eu tenho para mim que é preciso pensar algo a mais. É preciso pensar no ser. E ser o quê? Vejo muitos professores aí, e é preciso pensar nesse
no ser professor, no ser pai, no ser mãe e também no ser aluno. Nós temos aqui o início de uma relação, e eu espero que ela seja fecunda e interessante, e depois abriremos para algumas discussões, porque elas são necessárias. Bom, como sabem, Eduardo pontuou aí, sou psicanalista e recorro à psicanálise porque faço isso há 2 décadas, então não sei falar de uma coisa se não me colocar no campo da psicanálise. E neste campo de trabalho é preciso, então, retornar, e retorno a ela para falar sobre a educação, pedindo muita licença para falar sobre a educação. E eu estava hoje pensando sobre onde poderia entrar nesse lugar de fala tão único, do dinamismo estudantil. Eu fui pensando sobre o que alinhavava esse discurso, que é o ser professor e o ser mãe, o que possui o dom materno. Eu falo aqui de dom materno, pois abrimos para um campo muito maior. O dom materno é o que é a mãe, é aquele que é pai e também os avós, é aquele que adota esse serzinho que vem ao mundo desprovido de tudo e que através do dom materno sobrevive pela via do amor. E aí eu compreendi que ser psicanalista, ser professor, ser mãe, ser pai, são 2 faces da mesma moeda. Um está para o outro, porque vão aí pela via do amor. Precisamos de muita leitura, de muita calma para navegar pelas palavras, e cada dia e a cada mês que passa, bimestre, trimestre, semestre, estamos aí, tentando elaborar. Estamos em tempos de pandemia. Hoje eu recebi um trecho de um poema e pensei que foi muito importante vir hoje e gostaria de dividir com vocês. É de Drummond. E ele diz assim: ondas muito fortes levavam-nas para cima, de um lado para outro, e às vezes até para fora do barco. Como um remo, a lapiseira tentava lutar contra um inimigo oculto e segurar as palavras. Foram horas de navegação, mas não desistir. Afinal, um timoneiro que se preze continua a navegar, mesmo com a vela despedaçada. Pensei que entrava muito neste contexto, porque é neste barco que todos nós hoje navegamos. Como mães e pais, o professor navega aí há anos e já se acostumou com esse balanço do mar, e que penso para mim que as oscilações das ondas são fontes de aprendizagem e de crescimento. É certo, gente, que desta vez a tempestade veio muito rápida e nos pegou aí desprevenidos. O perigo que até então parecia distante já faz parte da nossa realidade. Difícil retratar por palavras esse momento. E por isso recorri a Drummond, que nesse poema descreve sentimentos que parecem tão atuais. Infelizmente, fomos invadidos pelo medo. Poucos, e muito poucos, falam de amor. O medo está no cotidiano, em vários lugares, em todos os cantos e também nas conversas. E esse medo não é só nosso, ele é universal, só se fala dele. E o que causa tanto medo assim nas pessoas? No contexto de hoje, é a presença do coronavírus que amedronta a todos. Aquele que veio de longe, muito longe. E onde ele está? Penso que talvez esse seja o problema. Nunca se sabe. Ele pode estar no sapato, no carro, na sacola do supermercado, enfim, aí
vivemos uma narrativa de medo. O medo é o medo da morte. Ela está à espreita, nos espiando e nos observando. Todos nós, em algum momento, teremos que nos enfrentar com o luto. Este luto é a perda. Perdemos a vida que tínhamos, de encontros livres com os alunos, sem nenhuma preocupação de máscara, de álcool, de fazer aglomeração. Afinal de contas, os professores sabem muito bem o quanto gostávamos da tal da aglomeração e de ter o controle, ou posso dizer aí um falso controle, que supostamente gostamos de pensar que temos. Perdemos o nosso ideal, e muitos até os ideais. Perdemos pessoas, amigos, familiares, amores. Todo mundo, ou quase todo mundo, perdeu, ou quase perdeu, ou viu alguém amado perder, ou quase perder alguém muito importante. Tempo de perdas e de luto, perda de pessoas, perda de ideais de vida, perdas. E vejam só, tantas perdas, logo para nós, que estávamos acostumados a essa cultura da pressa, de repente, fomos aí obrigados a parar. E agora, mais do que nunca, a nos reinventar. Como eu sou psicanalista, gosto sempre de Lacan. E Lacan, vejam só, ele diz que o amor é invenção. Temos que nos inventar todos os dias. Inventar o amor. E isso dá trabalho. Eu falo de amor, porque entendo que não se faz outra coisa na educação, senão essa troca constante de amor, essa doação que está encarnada no verbo do amor. Lacan diz, amar é dar o que não se tem. E o que o professor faz? Ele dá, se doa. O que os pais fazem? É isso, se doam. Não se trata só do conhecimento, como se fosse pouca coisa, mas é para além disso. Um professor tem o dom materno, ele tem um desejo que se inscreve na carne. Esse dom materno é o desejo do outro no outro. O que isso quer dizer, Fabiana? Um professor deseja que o aluno, esse serzinho que chega até ele, desprovido de qualquer conhecimento, deseje mais que tudo o conhecimento. E sendo assim, ele embarca esse ser como um ser de amor, que ama para se fazer existir. Todavia, temos aí desafios. A educação, ela não é descolada da vida. Não se pode reduzir a educação a uma perspectiva conteudista, como aí se as disciplinas escolares fossem a parte mais relevante do processo. É claro que ela é relevante, mas tão importante quanto a aquisição de conhecimentos historicamente sistematizados. É função da educação a promoção da socialização, da inclusão, da solidariedade, da diversidade, de uma perspectiva crítica do mundo, a criação de novas perspectivas, novos papéis sociais. E sendo assim, há muita aprendizagem no contexto que vivemos. Estamos aprendendo sobre nós mesmos, sobre as relações sociais, familiares, as dinâmicas da vida em sociedade, a necessidade do cuidado coletivo com a saúde. Essas são aprendizagens significativas que deverão contribuir para ressignificar o papel da escola. Então, eu gostaria de trazer aqui uma expressão que muitos de vocês já devem ter se deparado aí algumas vezes, e principalmente quando falamos de metodologias ativas.
uma tal de autonomia estudantil. E o que é esse negócio de autonomia estudantil? Ela consiste na capacidade do aluno de ser o protagonista do seu processo de aprendizagem. Ou seja, ele é proativo no seu desenvolvimento escolar. Essa noção de autonomia, ela surgiu aí a partir de novas metodologias de ensino que fugiam da que a gente está acostumado, da tradicional, naquela que o professor ele é visto como o detentor do conhecimento, enquanto o aluno tinha somente, como se fosse pouco, a função de escutar, memorizar e reproduzir as informações passadas. Com toda essa tecnologia e o acesso à internet, que cada vez aumenta, o estudante passa aí a receber e a procurar conhecimento de várias outras formas, tornando-se, assim, o dono da sua aprendizagem. No entanto, para tornar esse dinamismo realmente eficiente, é necessário desenvolver a habilidade de autonomia. E aqui eu queria deixar uma reflexão. O quanto desenvolvemos nossos filhos e alunos para a autonomia. É claro que temos aqui uma metodologia que precisa ser seguida. Tem um roteiro que precisa ser seguido. E que fica difícil viver este presente, porque a gente fica com a sensação de que o tempo ele está passando e parece que a gente está no mesmo lugar. Porque, se tratando de aprendizagem, muitos alunos, pais e também professores ficam com essa impressão e sensação de que, poxa, não estou saindo do lugar. Nada ou muito pouco estou aprendendo de novo. No entanto, eu gostaria de perguntar sobre qual conteúdo estamos se referindo. Nada ou quase nada se aprendeu. Sobre o quê? Sobre disciplina? Pois muito e muitas coisas podemos aprender com essa experiência da pandemia. As alterações de ansiedade, com forte impacto na qualidade da atenção e da concentração, foram aí extremamente mencionadas e pululam o tempo todo, e isso faz sentido. E por quê? Porque ficamos mergulhados em pressões, novas e aceleradas informações, e daquele velho ditado, ter que dar conta. No entanto, com a sensação que o tempo vai passando sem ter aí muitos alcances dos efeitos do trabalho, desse desempenho na aprendizagem dos alunos. Podemos pensar que fomos atropelados pela pandemia, mas não ficamos incapacitados. Nós reagimos, mesmo sendo uma reação com motivações ambíguas entre a criatividade, necessidade e pressão, estamos nos reinventando. Mas isso nos demanda. Percebemos uma generalizada exaustão entre os professores e entre os pais. E isso requer cuidado e muita atenção. Por essa razão que eu referi à importância dos arranjos familiares, conjugais, amorosas, pois estando fortalecidos e também saudáveis, isso representa pontos de força e equilíbrio emocional. Veja, estou falando com professores e pais, e com todas as demandas de professores e de pais, com esses papéis primordiais na existência de se fazer esse serzinho fabuloso que é o sergente, que é o formador de opinião, que tem responsabilidade social, que é um ser falante e por isso um ser de amor, e que também é um indivíduo, que também está marcado pela angústia, que se coloca como filho, aluno, filha. Estão
Então, nós precisamos aí ter um cuidado. E esse cuidado precisa ser pensado um a um, individual, com escuta afetiva, com troca de afetos, com alteridade, porque a saúde mental precisa de cuidado. Hoje nós vemos aí cuidado em relação à nutrição, e é muito importante, porque o corpo precisa de cuidado. Pensamos em fazer exercícios, e isso tudo é importante. Pensamos no conhecimento, e é muito importante. Mas precisamos também cuidar da nossa saúde mental. Ela precisa de atenção. Veja, eu falei aqui de autonomia, e é preciso que a gente desenvolva e cada vez mais a autonomia. E eu tenho certeza que muitos aqui, pais, pensaram, meu Deus, mas se eu não ficar em cima do meu filho, ele não faz nada. Agora é mais uma coisa para eu me preocupar. Se antes o nosso discurso era sair da frente do computador, ou sei lá, do celular, agora temos a aula online, temos tarefas, precisamos buscar na internet, eu preciso saber o que ele está fazendo no computador. É aí uma demanda muito maior, um rosário de questões que temos que lidar, e isso cansa. Se pensamos no primeiro momento que a pandemia, o que vamos fazer agora? Ah, meu Deus, deu lockdown, e agora o que vamos fazer? Hoje observamos que viramos cada vez mais tarefeiros, muitas e muitas coisas estão surgindo aí. Todos aqui estão exaustos, porque nós acumulamos funções. E o filho também acumulou funções. E como eu faço com aquela palavra que é bem bonita e que está na moda, muito na moda, falamos o tempo todo, procrastinação. E agora, o que faço com essa tal de procrastinação? Normalmente, nós colocamos a culpa da procrastinação na preguiça. Nossa, esse piá é muito preguiçoso, como diz lá na minha terra. No entanto, estudos já comprovaram que a origem dela é outra. Lá na UFPR, a Universidade Federal do Paraná, você fez um estudo importante sobre esse assunto, e nessa pesquisa descobriu que os estudantes procrastinavam por indecisão. Eles se preocupavam porque não sabiam se estavam fazendo as tarefas simples do jeito certo, e iam prolongando bastante o tempo que isso passava. Logo, eles encontravam na procrastinação um caminho para evitar experiências estressantes. Sendo assim, como pensar, o que fazer em relação a isso? Penso aí em algumas atitudes que talvez os professores e os pais podem tomar para ajudar os estudantes nesse enfrentamento, que é um problema. A primeira é falar sobre ele. Se a origem da procrastinação se dá pelo medo de fracassar na atividade, trazer essa questão para a discussão é fundamental para deixar os estudantes, os filhos, os alunos mais seguros. Além disso, se fazer disponível para a resolução de problemas, por mais simples que sejam, isso também pode ajudar muito. Outra atitude que pode fazer total diferença é como você escolhe dar o retorno sobre as atividades cobradas. Lembre-se, gente, o medo de fracassar está ligado à procrastinação. Portanto, leve em consideração o contexto atual, onde o medo e a ansiedade já está presente devido à pandemia. Adicionar outro motivo de temor e nervosismo pode fazer com que o filho, com que o estudante não deseje se engajar com seu aprendizado. E aí parece aquele burro empacado que não vai, que não rola, que não sai. E por quê? Porque ele é preguiçoso? Não.
porque ele tem medo da frustração, porque ele não sabe lidar com a frustração. E aqui falo principalmente para os pais de adolescentes. Aí, não coloquem uma plaquinha nos seus filhos, não rotulem seus filhos, porque é bem capaz deles tomarem esse rótulo como uma verdade e nunca mais abandonar. Em tempos de aceleradas mudanças, com a sensação de que o tempo passa e não avançamos, a ansiedade encontra terra fértil. Os laços afetivos, amorosos, de reconhecida importância nas nossas vidas, são o amparo, o continente necessário para acalmar, acalentar a alma e fortalecer o sentimento de pertencimento. Se é preciso perder para ganhar, por um lado, por outro lado, uma perda é sempre uma perda que não necessariamente implica em algum ganho. É preciso que a gente possa fazer algo com essa perda e que esse algo seja até mesmo bonito. Nada disso elimina a dor da perda ou faz valê-la a ponto de nos alegrarmos com ela. Não é uma questão de romantizar o que estamos vivenciando. Há coisas que seriam melhor que não acontecessem, apenas isso. Mas acontecem, e é isso. Que não glamorizemos a tragédia que pode ser a vida, mas que não nos fixemos nos escombros dela. A vida, minha gente, ela insiste e é urgente, e é preciso ter coragem, é preciso se implicar, é preciso, como falamos em psicanálise, bancar o desejo. E qual é esse desejo, Fabiana? Ora, bolas, o desejo de ensinar, e ensinar como pai, e ensinar como mãe, e ensinar como professor. Ok, temos aí as contingências da vida, temos todos os sofrimentos, temos angústias, temos a depressão, temos a ansiedade, temos essa dor fundamental que se inscreve na carne, daí me dá dor de estômago, úlcera na pele, vem aí a psoríase, e todo esse rosário de sintomas. E o que eu faço com isso? Eu falo, eu converso, eu chamo meu filho e convoco para a fala. Tem uma frase que repito sempre: com aquilo que transforma em palavras, podemos fazer alguma coisa. Com aquilo que não se transforma em palavras, há muito pouco para se fazer. Eu escuto, e eu acolho, e coloco limite, e tudo isso no campo do amor. Porque aí o amor, ele vem enlaçado pelo desejo de se fazer um outro neste outro, do ser professor e neste outro se fazer o aluno, que é preciso nos deixar afetar e se deixar ser afetado com um olhar de fragilidade, para que dessa fragilidade se compreenda a fragilidade do outro, e assim se deixar existir em toda a esfera educacional e social. Como pai e como mãe, olhar que não posso tudo, que me dói, que a vida está difícil, que tem muitas coisas que estão pesando em mim, como professores que também são pais, que também são mães, que são filhos, tem muita coisa aí, e eu preciso assumir a minha fragilidade, e percebendo essa minha fragilidade, eu enxergo a fragilidade do outro, e com isso a gente fala sobre as coisas que são importantes e que também as coisas que não são tão importantes, mas eu convoco a fala o tempo todo.
Eu me estendo muito ao falar, me desculpem, mas gostaria aqui de falar com vocês, professores. Vocês, professores, estão fazendo a história para uma sociedade mais justa e igualitária. E aí tem uma frase de Wallace que diz: a mão que balança o mundo, a mão que balança o berço é a mão que balança o mundo. Eu vou parafraseá-la, dizendo que a mão que balança a caneta, que balança o livro, é a mão que governa o mundo. E que vocês lembrem das dificuldades e horrores que temos vividos nesses tempos de pandemia e que possam escrever, ler e transmitir as histórias que vivemos. E pensando aqui para pais, que tem muitos pais aí, e especificamente as mães, porque lembramos que o Dia das Mães está por vir. Além, mães, de ser impossível agradar a todos, também é absolutamente desnecessário. Não coloquem metas inatingíveis, não se demorem em autoexigências e autodepreciações. O amor é único e se faz um a cada um. Quanto mais eu exijo de mim, quanto mais eu tento fazer por mim, não tenho forças para fazer pelo outro, o que causa uma grande dualidade em nós. Mas é preciso pensarmos e elaborarmos, principalmente com todas as contingências que enfrentamos, que é a única possibilidade, e não estou aqui romantizando esta história, mas a única possibilidade de sobrevivermos a tudo que estamos passando, a todas essas dificuldades, além de reconhecer que estamos cansados e que tem coisas que não são minhas, que são do outro, mas é que o amor pode, então, nos salvar. O amor no sentido não apenas fraternal ou no olhar cristão, mas também por este olhar, mas o amor com aquele que está mais próximo. Eu gosto e sempre repito uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz: amar quem está longe é fácil, difícil é amar quem está perto. É difícil amar quem está pertinho de nós. É difícil, muitas vezes, principalmente buscando uma aprendizagem, olhar para o filho e dizer: caraca, você precisa aprender. E tem sim essa dificuldade. Olhar para o professor e compreender que ali também tem um indivíduo que também tem suas demandas, que também está complicado para ele. E assim o professor também olhar para a mãe, olhar para o pai e pensar: meu Deus, tem muita coisa aí. Mas quando a gente pode assumir isso, quando a gente consegue olhar por esta via, aí eu consigo olhar o outro com também fragilidade. E saber que não vou conseguir tudo, e está tudo bem. A gente vai fazendo aquilo que pode, se reinventando. Penso que falei um pouquinho demais, não sei, mas diante de tudo que falei, gostaria então de chamar Eduardo para propor aí uma dinâmica, que é de elaborarmos um pouquinho mais, se ainda temos esse tempo disponível, para falarmos sobre algumas angústias que tanto nos agravam e nos acometem. Ô, Fabiana, muito bom escutá-la, muito bom absorver um pouco do teu grande aprendizado. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, não sei vocês, mas eu, se fosse para falar ou partilhar, até mesmo levantar discussões, daria inúmeras reflexões sobre esse tema, porque é muito pertinente, não é, Fabiana? Trazendo para a nossa realidade educacional, a gente sente isso na prática e diariamente. Diariamente, eu digo também no papel de coordenador aqui, a gente escuta os lados, escutamos os pais, os professores e os alunos, cada um com a tua demanda. E fazer o equilíbrio disso, a partir do momento que a gente recebe, eu acho que é
o saber, a sabedoria em relação ao como conduzir isso. E melhor do que ninguém, eu acho que podemos sim escutar alguns pais que queiram partilhar um pouquinho, seja da experiência ou daquilo que a Fabiana partilhou e queira ressaltar e trazer para o dia a dia, enfim, ou até mesmo outra linha de contribuição, se algum pai ou algum professor, enfim, quem quiser, fica então aberto esses 5 minutinhos aí para a gente concluir e, claro, ressaltar ainda mais isso que a Fabiana tão bem partilhava conosco. Tem alguém? Só abrir o microfone. Fique à vontade. Eduardo? Sim. Zé Mivaldo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Excelente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fabiana. Primeiro, dizer que estou gostando muito, gostei muito da palestra, né? Estou gostando muito da reunião. E gostaria de perguntar para ela que ela falasse um pouquinho mais sobre o que nós, pais, né, os pais, as mães, os educadores, podemos fazer no sentido de apoiar os nossos filhos que realmente estão num momento de ansiedade muito grande, de angústia muito grande. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais da Fabiana sobre isso. Oi, José. Boa noite. Obrigada pela partilha. E estamos todos angustiados, não é mesmo? O que posso fazer? Chamar para conversar. A fala é extremamente importante. E veja só, nem sempre o filho, seja ele pequeno ou adolescente, a adolescência, penso que nós temos muitos outros atenuantes aí, porque há, há muitas coisas que estão se perdendo na adolescência. Hoje mesmo tive uma paciente que aos 15 anos, no momento em que todo mundo está debutando, ela não podia fazer isso porque não se pode aglomerar. Ah, mas isso é pequeno. Isso é muito para o adolescente, porque ele está criando a socialização dele, ele está querendo fazer laço. E o pai e a mãe muitas vezes não entendem. Poxa, estou aqui direto com você e você não conversa comigo, porque ele também quer a individualidade, se separar um pouco do pai e da mãe, e não pode fazer muitos laços. Então, chamar para a conversa, chamar para a fala. E que tipo de fala, Fabiana? Qualquer fala. Vamos falar sobre a novela, vamos falar sobre, sei lá, o BBB, não posso falar sobre isso com meus filhos. Fala sobre a vizinha, fala sobre o carro que passou, fala sobre a pandemia, fala sobre qualquer coisa. Quando o filho se sente liberado para a fala, ele vai aprendendo a trazer sobre aquilo que ele sente. Veja, ele não sabe o que sente. Nós, adultos, muitas vezes não sabemos distinguir o nosso sentimento. O que será que eu estou sentindo? O que será que é isso? Estou com raiva. E às vezes o filho tem raiva do pai e da mãe. Não pode ter raiva do pai e da mãe, mas é um sentimento e ele não consegue expressar na palavra. Então, é preciso que a gente convoque, provoque, convide a falar, a participar das questões do cotidiano, a trazer para o real, para que algo se faça, para que ele aprenda a falar. Essa é uma das possibilidades. Não que eu não seja a favor, não é isso. Penso que sim, alguns medicamentos são necessários, mas diante de um desamparo fundamental. Quando eu falo de depressão, não existe lugar no meu cérebro que mostre que tenha depressão. Eu posso fazer todos os exames e não tem como eu diagnosticar isto. A gente vai ouvindo o outro e aí produzindo um diagnóstico. E diante disso, o que ele quer? Ser acolhido. José, parece que isso é clichê, eu sei, mas o amor se faz presente. E amar sendo pai é muito difícil, porque temos muitas outras questões. Mas abrir para o filho, acolher. Às vezes, se não puder através das palavras, o silêncio se faz necessário. E com isso, compreender as demandas dele. E só depois que ele fala, a gente pode tratar. Poxa, pode ser uma angústia. E de onde vem essa angústia? Desencadeou numa ansiedade, desencadeou numa série de outros sintomas. Cada pai, cada mãe vai trazendo aí um mecanismo com o seu filho e ele só se faz através da fala. Como disse anteriormente, com aquilo
que se faz palavra, que se faz fala, podemos fazer algo. Com aquilo que não se faz fala, não se faz palavra, não temos o que fazer. Então, convocamos o tempo todo estas crianças, estes seres, esses adolescentes, para falar. Não sei se respondi, porque tagarelo muito, desculpa. E terapia, obviamente, às vezes é muito... Quem faz terapia se salva de si, isso é muito importante. Ô, Muito Eduardo, obrigado. Oi, quem? deixa eu perguntar para a Fabiana aqui, ver se ela Sim. pode me ajudar. Eu tenho o Felipe, né, Fabiana, que estuda aí no Tera, e ele está no 7º ano, ele tem 12 anos. E uma questão que eu fiquei incomodada há um tempinho foi antes de encerrar o primeiro bimestre. E eu não soube lidar com esse sentimento, nem meu. Eu acho que o meu sentimento atrapalhou o sentimento dele. Onde ele me mandou uma mensagem e falou assim: mãe, eu não tirei uma nota muito legal no trabalho de gramática. Foi no início do trabalho. Nós estamos passando por uma fase, meio um processo aí de separação, eu com o pai dele. E aí eu falei assim: Felipe, mas o que é para você uma nota não muito legal? Aí ele falou assim: não, valia 40 o trabalho, eu tirei 27. Aí eu falei assim: não, é uma nota legal, né? É uma nota bacana, sim, mas nós estudamos e realmente eu havia estudado com ele. Então, assim, o sentimento de angústia para mim, de ter sentado com ele e ter explicado, foi péssimo, assim, né? E para ele também, eu percebi que não foi muito legal, né? E eu falei para ele: não, mas isso aí a gente consegue recuperar. Só que isso ficou martelando dentro de mim. Eu fiquei chateada dias, porque nós sentamos e nós estudamos. Porque, assim, o Felipe não voltou para a aula presencial, ele está só online. E é difícil para nós pais compreendermos o conteúdo. Na verdade, eu falo que eu estou estudando de novo. Eu fiz o 6º ano passado, estou fazendo o 7º ano esse ano, e é difícil, assim, às vezes eu não consigo a didática para poder passar para o Felipe alguns conteúdos e que ele não tem mais, assim, ele ficou com uma certa vergonha, não fala, e ele não tem mais a coragem de perguntar para o professor quando o professor está dando aula. E às vezes está muito confuso a sala de aula, o presencial com o online, e ele chama o professor, às vezes o professor não escuta, enfim. E isso tem gerado algumas angústias, nós estamos passando uns pedacinhos meio complicados aí. Mas nesse quesito da angústia, como que eu trato isso? Às vezes pode ser até uma complementação da pergunta do Zé Nivaldo aí, né, que eu achei muito interessante a pergunta dele, e para a gente, para mim, quanto para o Felipe, ficou esse sentimento aí, que eu não consegui aliviar e nem, até hoje, eu não consigo assimilar isso dentro do meu coraçãozinho ainda, assim. Ô, Larissa, você fez lindamente esse processo do teu dom materno. Poxa, filho, é isso. E é isso. Mas veja, você traz a palavra angústia. E o que penso que seja necessário a gente aprender a nomear. E como é difícil nomear, já vimos ali agora há pouco, a dificuldade de nomear. O que senti? Uma tremenda frustração, porque estudei, porque elaborei junto com meu filho e não consegui a nota. Mas algo se produziu daí. A nota, eu sei que os educadores estão aqui, vão brigar comigo, dizendo: não, é preciso tirar nota. É claro, estamos numa sociedade e precisamos mostrar algo, essa produção. Mas neste momento, com tantas dificuldades, Larissa, que não são só suas, acredite, são de todos nós. Isso ameniza um pouco a nossa carga. Deixa eu tirar a culpa, você trouxe muitas coisas importantes, estou passando por N situações, deixa eu tirar a culpa. Essa frustração que para você veio forte, que com certeza para ele também. Diz respeito de que, poxa, fiz de tudo e não deu certo. E não dá, e nem sempre dá. E a gente precisa lidar com o que a psicanálise chama de castração. É no sentido de, ok, não deu, tá tudo bem. Vamos para a próxima, porque a vida é feita de próximo. Veja, ao nos amarrarmos nessa angústia que você trouxe, mas compreendermos que ela, fazendo o que, outra palavra que está na moda, ressignificação. Ah, não, isso é uma frustração.
Frustração por quê? Porque me dediquei, porque estudei, dei o meu melhor. Como mãe, poxa, estou refazendo a 5ª série. Tenho filhos agora adolescentes, ufa, graças a Deus, mas refiz também com eles tudo isso. É um martírio, é um alvoroço, porque a nossa cabeça já não funciona como é. Não temos a metodologia. E não temos. E está tudo bem não termos. E talvez convoque o professor para poder me orientar naquilo. Mas aí a gente pensa, o professor tem as demandas dele, e aí os professores também têm que dar um jeito. Como o Eduardo disse, tentar o equilíbrio, o que é quase uma utopia, que é difícil. Mas compreender que o que senti nesse momento foi uma frustração. E o que eu faço com a minha frustração? Eu trabalho com ela a partir da castração. Dessa vez não deu. E faz parte. Da próxima, talvez, ok. Esse simples trabalho, que parece simples, mas que nos dói, faz com que a gente demonstre para o nosso filho que a vida é disso, é feita de privação, de frustração e de castração. E que preciso ter forças para iniciar esse processo. E que não finalizou esse processo, que tenho outra oportunidade à frente. E que preciso buscar essa oportunidade. Olha que lindo quando a gente olha e mostra para os nossos filhos. É isso, filho. Mas vamos para frente. E lidando primeiro comigo. Achei lindo isso, é muito pertinente, Larissa, porque é disso que se trata quando olhamos para aquele serzinho lindo que botamos no mundo. É olhar para mim, elaborar, poxa, eu estou angustiada, poxa, eu estou frustrada, poxa, eu tenho a minha demanda, mas opa, mesmo assim, com todas as dores, eu preciso elaborar dentro de mim para poder passar para o meu filho. E sobre a ideia de que meu filho teve algum tipo de trauma e agora ele não pergunte. Convoque ele a isso. Filho, pergunta. Filho, vai. Nós sabemos que não é nada fácil que conviver em sociedade, principalmente nessa primeira sociedade, segunda no caso, que é a escola, não é fácil. E tem os desafios de se mostrar para o professor, de se fazer ouvido. Mas é preciso que ele vá. Eu sou professora também, e se tem algo que a gente fica feliz, é quando o aluno olha e fica perguntando o tempo todo, porque, opa, eu preciso prestar atenção. Tem do outro lado o ser professor, e tem com este ser professor uma infinidade de coisas, desse outro olhar, de ter também o dom materno, de compreender este aluno que precisa. Pontuar isso, dizer, falar, e sempre convocar nossos filhos a isso. A falar, perguntar. Pergunta, não é feio, é bom. Vamos mudar isso, vamos, de novo a palavrinha, ressignificar. Perguntar faz bem, é bom, é importante. Enfim, mais ou menos isso. Obrigada. Eu que agradeço, Larissa. Quantas coisas bonitas, né? É motivo também da gente vibrar por bonitas partilhas. Acredito eu, Fabiana, que teríamos inúmeras partilhas, o pessoal já colocou aí no chat também alguns agradecimentos, alguns proveitos, né, da tua fala em tão pouco tempo, mas coisas tão ricas que dá para a gente colocar no dia a dia. O lidar com a frustração é uma coisa que às vezes nem todo mundo está preparado, isso é uma real. Eu vejo que antes da frustração deve-se haver aí o reconhecimento, fazer com que o outro reconheça isso, né, Fabiana? E nós estamos com um aluno aqui, e os professores que estão aqui comigo, eu acredito que pode muito bem fundamentar isso que eu falarei aqui agora, que é o quê? O aluno, às vezes, ele não aceita que ele é preguiçoso, que ele não faz tarefa, que ele talvez no dinamismo estudantil ele é o errado, até porque há todo o egocentrismo da fase juvenil, da infanto-juvenil e tudo mais, né? A rebeldia. O saber lidar com isso também consiste, às vezes, e eu vejo que se faz muito necessário em casa, apontar de uma maneira, claro, nem sempre é saudável quando se corrige um erro, mas o apontar e demonstrar que nem sempre o adolescente está certo, isso também facilita muito no dinamismo aqui, colégio.
Porque quando ele é contestado pelo professor, ou até mesmo quando o professor faz ele reelaborar a visão que ele tem de mundo, de tarefa, de responsabilidade, isso às vezes pesa no dinamismo escola porque não tem tanto em casa. Justo, às vezes, o pai que às vezes não tem tanto uma formação responsável, mas que é necessário reelaborar, isso que você falava, que é interessante também. Exatamente, porque senão a gente entra numa cilada muito grande, né? Né? É preciso, veja, assumir todas as fragilidades, inclusive dos próprios filhos, óbvio, e muito dos filhos, mas também não cair nessa cilada. E como eu faço para não cair nessa cilada? Vou dialogar, e aí volto a falar com quem? Com os professores, com a equipe pedagógica. E aí também compreender que ali estabelece uma função que é uma função de ser educador e que tem todas as metodologias para isso, e que aquilo que é dito, nós vivemos numa sociedade, nós temos leis, não podemos fugir desta lei. É preciso aprendermos a seguir as leis. Na adolescência, ela vem aí para romper todas as leis, e acho isso muito lindo, mas também muito difícil de lidar. Então, é normal que o aluno fale, não, o professor isso, ou não, não é assim que funciona, ou não. Opa, nós temos uma lei. E esta preguiça deve ser olhada com muito cuidado, para saber se não tem outra questão aí por trás, mas de impor os limites necessários. E fazendo esse enlaço com a escola, que penso que é por aí o caminho, a gente produz o ser do aluno, mas somente fazendo esse enlace com a escola, conversando, dialogando, trocando, um para o outro, sempre um para o outro, porque se não for desta forma, nós ficamos num pé de guerra. E não é essa a questão. Não é disso que se trata. É ter a responsabilidade, e aí a responsabilidade é social. Saber que esses papéis se enlaçam, mas é que é preciso que cada um vá desempenhando o seu individual para olharmos o coletivo. Filhos, e falo muito isso, existe uma forma de demonstrar amor para os filhos. Essa forma se chama limite. Os limites têm que estar enraizados. Só nós, mães e pais, sabemos o quão difícil é dizer um não para o filho. Mas é preciso. E é preciso, inclusive, para lembrarmos que antes de ser pai, antes de ser mãe, somos homens, somos mulheres. Não, filha, agora não é o momento. Agora não dá. E respeite este outro que é a escola e a função que exerce. Porque, não pode. O limite vem aí muito, de uma forma muito importante. É uma forma de amor. Dizer não aos filhos. Ouvir, acolher e dizer não, mesmo que me doa. Dizer não. Bem isso, Fabiana. Enfim, eu acredito que... Eduardo, Oi, é Tereza. Tereza. Tudo bem? Boa noite. Eu estou emocionada aqui, viu, Fabiana? Oh, minha linda. Porque eu perdi minha mãe ano passado. E eu falo aqui que não é fácil, nesse momento que estamos vivendo, nessa aula híbrida, nesse contato virtual, lidar com adolescente. A minha filha tem 15 anos, está no primeiro ano, e uns 20 dias atrás ela teve uma crise de ansiedade. Chorou do nada, chorou bastante. Eu até comentei com o Eduardo, um tempo atrás, eu não sabia o que ele fazia, que ela falava o tempo todo, mãe, eu estou cansada, mãe, não estou aguentando mais, eu quero ver meus amigos, minhas amigas, eu não estou aguentando mais. E eu moro aqui em Goianésia, tenho 4 anos, conheço pouquíssima gente, minha família não é daqui, é de Minas, e eu falo que ficar longe, não ter muita amizade, é difícil, muito difícil para mim.
E graças a Deus, e eu não saindo para nada, muito dentro de casa, não deixando ela ir em lugar nenhum, a gente também, muito dentro de casa. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou arrumar com essa menina? E ela não cobrava, mas deu essa crise. E graças a Deus, apareceu, tem 5 coleguinhas na turma dela da escola, que começou a reunir uma vez no mês. E eu ficava, meu Deus, será que eu deixo ir? Será que eu não deixo? Como que eu faço? Né? Porque esse vírus. E eu vi que ela melhorou bastante, depois começou a reunir com as 5 coleguinhas, sabe? Uhum. Que isso foi bom para ela. E o contato esporadicamente com alguma mãe, né? Cada um falando sobre a sua convivência, lidando com isso, me ajudou bastante. E eu falo, gente, esse momento não é fácil, eu falo que a gente vive um dia de cada vez, cada dia é uma história diferente, cada dia eu falo que essa pandemia tirou a gente do prumo, né? E essas palavras suas hoje, Fabiana, veio como um conforto, a gente saber lidar com essa situação, que não é fácil. Eu agradeço do fundo do coração, foi assim, um alento, sabe? Agregou demais para mim, muito mesmo. A escola está de parabéns, a direção está de parabéns, eu estou assim, maravilhada com esse conteúdo de hoje, muito pertinente. Obrigada mesmo. Tereza, querida, eu vou falar bem rapidinho, Eduardo, sei que estamos no limite, mas, Tereza, vivenciar o luto e estar sozinha é algo muito difícil. Parabéns para ti. Que coragem de enfrentar este tanático terrível sozinha. E pense, sozinha no contexto de não estar presente com o outro, mas veja que lindo o quanto você produziu aí. Mesmo com medo, você ainda elaborou uma proposta da sua filha se encontrar com outras meninas e trouxe para ela autonomia, porque confia nela. Filha, tome cuidado. E tenho certeza que assim ela fez. Com autonomia, é preciso. Somos seres que precisamos de outro. Não conseguimos passar pela vida sem laços. Converse cada vez mais com as mães, façam grupos, se unam da forma que dá, porque isso faz com que nos lembre que existe amor para além de mim e que podemos aí, no meio de tanta dor, compartilhar um pouquinho a dor. E compartilhar a dor nos tira um pouco essa sensação de estar sozinho. E em relação à crise de choro que sua filha teve, eu sei que dói ver um filho chorando, mas ufa, ainda bem. Algo ela conseguiu jogar para fora. Ela segurou, até que não deu conta e jogou para fora. Eu sei que a gente não quer ver isso, mas pelo menos ela jogou para fora. Agora você falando com a voz embargada, chorando, jogue para fora, não tenha medo de assumir os teus sentimentos. Assusta, mas é melhor que a gente engolir e de repente ter outros tipos de sintoma. Chorar faz bem. Nos entristece ver um filho chorando. Mas isso mesmo, filho, chore, porque algo precisa ser jogado para fora. E se você não consegue nomear em palavras, que você faça com choro. Algo precisa ser jogado. É muita coisa para a gente carregar. Que dirá de uma menina que também está no processo de luto? Eu queria falar uma questão, é um pouco voltada à autonomia, que a gente... Se tem, assim, um certo limite dessa autonomia para o adolescente. Porque a minha menina, ela não gosta de ligar a câmera e muito pouco o microfone para participar das aulas. Eu insisto em que ela ligue, que ela participe, e quando tem alguma prova, algo assim que é obrigatório ligar, ela prefere presencial. Se é correto a gente ficar insistindo ou dar essa autonomia para a criança ou adolescente próprio se alcançar aos poucos e se soltando, ou a gente tem que ficar insistindo?
A gente insiste sempre, Samira, porque não temos outra forma de trazer a mãe, senão como esse ser muitas vezes chato que fica falando e falando, falando. Eu lembro que quando meus filhos eram menores, eles diziam, mãe, você não fala, você dá palestra para a gente. E ficava eu tagarelando. Mas essa autonomia no sentido de que forma na aprendizagem. Muitas vezes o aluno que está vendo de forma online também vai procurar outras demandas para a sua necessidade ali. E isso você faz presente. Há no adolescente uma vergonha incrível de se encontrar. Eu mesma, e penso que gostaria que pensasse sobre isso, esse fato de ficar se olhando, isso é difícil. Se expor é difícil. Estar quietinha no meu canto talvez seja importante para ela, para que ela desenvolva isso aos poucos. Mas é função nossa insistir. E aí também o diálogo com a escola, se a escola não faz disso uma obrigação, então, ufa, menos mal. Continuo cobrando porque é o meu papel, mas também compreendo que essa minha cobrança não vai ser um pouco mais leve para mim, menos uma coisa para me preocupar. Se a escola assim não tem como obrigação. Se for obrigação, ok, fazemos e temos que cumprir. Se não, também vou compreender que minha filha está nesse desenvolvimento, que às vezes ela está com preguiça, que não é fácil a gente ter que se ver o tempo todo ali, né? E se preocupa, assim como nos encontros presenciais a gente tem que se arrumar e tudo. Às vezes na escola é a mesma situação e online também seja a mesma situação. Então, se a escola não definiu isso como lei, eu respeito. Insisto, porque faz parte de mim como mãe. Mas também compreendo que ela vai aos poucos se autoafirmando. Só entrando nesse contexto, eu tenho minha filha que faz faculdade hoje e tem quase 20 anos, e ela diz, mãe, na faculdade a gente percebe que tem muitos outros muito mais velhos. E os mais velhos, de 30, 40, 50 anos, eles sempre estão presentes lá. Eu admiro eles, porque para mim eu tenho uma dificuldade enorme em ter que abrir a câmera. Tenho vergonha. E às vezes é só uma questão de vergonha. Se ela está produzindo, mesmo que com tudo desligado, ufa, ainda bem, já está se produzindo. E aí você tira um pouco esse peso. Penso que é isso, o meu olhar. Mas Eduardo também vai poder te situar melhor nesse contexto do que a escola exige ou não. Isso, na verdade, a questão da câmera, no início, a gente tentou elaborar ela como uma questão obrigatória. Hoje, sim, fica por conta de cada professor diante de cada aula. O nosso desejo, sim, é que abram, justo porque já é comprovado, Samir, até em outro momento a gente até já conversava, né, que o abrir a câmera, ele ajuda o aluno a se concentrar mais, evita dele procrastinar, né? Só que hoje nós não usamos dessa autonomia a nível geral. Cada professor tem autonomia e na maioria deles, eles deixam, claro, por opção, certo? E o adolescente, por já ter uma vergonha, acaba que ele prefere se preservar na grande maioria das vezes. Mas hoje nós não temos isso como obrigação, não, tá? Enfim. Podemos ficar um pouquinho descansados, Samira, menos uma coisa, ufa. Ufa, menos uma carga. Fabi, eu vejo que poderíamos sim continuar aqui em grande escala de assuntos, mas a nossa hora já vai ser adiantada, né? Em nome, claro, depois o nosso diretor, o professor Rubinho, vai estar falando, mas eu já recebi aqui alguns WhatsApp, nesse período que você estava falando, de alguns pais querendo saber se você atende, enfim. A Fabiana, ela desenvolve um trabalho belíssimo na UFG de Goiânia, em institutos, né, de formação de psicanálise em Goiânia, e, além de tudo, é um ser humano incrível, né? Não sei como que está a questão da tua agenda de atendimentos, de consultas, né, análises, terapias, enfim. Você também poderia estar falando, depois eu também posso passar o teu contato para aqueles pais interessados, né? Até porque você faz todo esse trabalho online também. Não é isso? Eu agradeço muito, Eduardo, e estamos aqui para trabalhar. É a Amar dá trabalho, é a psicanálise dá trabalho, é ser professor dá trabalho, e a gente não pode fugir disso.
Eu agradeço profundamente cada um que esteve aqui e que sustentou esta mulher falando e falando o tempo todo, que eu sei que não é difícil, que não é fácil, que é muito difícil, meu ato falho, mas agradeço e me proponho a tudo aquilo que precisarem. Às vezes, Eduardo tem meu telefone, ele pode dar meu telefone particular. Naquilo que for possível, eu estou sempre à disposição, trocar uma ideia, uma conversa ou algo assim. Às vezes é difícil de responder na hora, porque sempre estou em atendimento, mas eu respondo. E me coloco à disposição. Há muitas perguntas aí que precisam ser um pouquinho mais esclarecidas e que a gente às vezes tem que se perguntar. Obrigada pela proposta, obrigada a cada um que está aqui, obrigada por cada pergunta e me perdoem alguma coisa. E é isto. Não vou falar muito, senão eu não paro. A gente que agradece. Saiba que esse será um dos primeiros de muitos, né, encontros, e inclusive a gente quer muito que você desenvolva um trabalho. Em outra ocasião a gente já falava, mas já adianta aqui para os pais, um trabalho direcionado também com os nossos alunos. Um momento como esse de formação eu vejo muito importante e necessário. Certo, Rubinho? Oi, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Opa, que bom. Então, Fabiana Portes, nossa, é que nem Eduardo falou, poderíamos estar aqui semana inteira, né? Nos falando e a gente que sempre querer mais, né? E isso nos move bastante, pois eu estou acompanhando aqui, não houve praticamente saídas, né? Todos que estão o tempo todo aqui, isso eu já agradecer, né? Desejar uma boa noite a todos os pais presentes, né? Aqui, em nome do diretor Rubinho, da Lelena e a da outra gestora, Rose. Então, em nome dos três, nós estamos aqui, nesse primeiro momento, realmente muito emocionado, sabe? Por ter essas perguntas, saber que já teve várias outras perguntas aqui, cada uma mais pertinente do que a outra, e que nos alivia saber o que você disse, estamos vivos, né? E saber que nós estamos sempre em constantes desenvolvimentos tecnológicos e o principal, né, é essa mudança mesmo que a gente precisa ter em cima da nossa mente, como você disse. Então, é com tranquilidade. De início, eu fiquei meio assim, como é que ela vai encaixar, né, esse medo, coragem, amor, confiança nesse tempo? Então, eu já vi como que ela vai ligar isso. Foi tão bem colocado que de início ao fim, sabe? Foi colocando, e no final é o amor que prevalece, não adianta, né? E é aquele amor que nós temos, que está do nosso lado, o tempo todo, que são principalmente os nossos filhos aí, que a gente acorda, deseja um bom dia, dá a bênção, e é dessa forma que nós precisamos manter, né? E como você colocou, a nossa segunda família está aqui, a escola, né? Então, esse apoio, nós estamos aqui pronto para elevar, como você disse, essa ideia de conhecimento. Isso é inegável, que nós temos a bruta certeza de que nós vamos manter isso aí, né? Que é o que foi já de princípio, né, colocado, que é o Colégio Terra em Goianésia, né? E não é diferente. Nós tivemos a escola de pais, né? A gente tinha as escolas de pais, e agora a gente vem essa ideia da escola de pais, mas ao mesmo tempo essa reunião de pais que nós precisamos manter para que a gente siga esse elo mais tranquilo, mais suave, e como disse, impossível, mas que pretendemos, nesse equilíbrio, fazer com que tenha uma calmaria nesse momento, sabe? E saber também, como foi colocado, que sempre vai ter uma próxima, né? Olha que benção, né, pessoal? Então, nós estamos aqui, né, para que os erros venham e que a gente corrija esses erros,
né? E se não deu para corrigir, o tempo vai fazer com que isso seja corrigido. Mas nós estamos no caminho certo, sabe, Fabiana? A gente está no caminho certo, pais. Nós estamos conscientes do trabalho sendo feito e o mais importante, sabe? A união. A união, nesse momento, escola, família. Vamos estar juntos. É o que eu peço e eu quero agradecer esse momento de todos aqui presentes, os colaboradores que eu estou vendo, muitos professores aqui, sabe, ouvindo, sabe, todo essa essência, sabe, essa coisa bonita que é nós professores e esse afeto que a gente doa aos nossos alunos sem querer nada em troca, sabe? E a gente sabe dessa forma que a gente vai seguir. Obrigado, Fabiana Portes. Obrigado, Eduardo, por nos trazer você. E agora, sabe que tem um cantinho no Colégio Terra aqui, sempre contigo, para você, tá? E eu desejo mesmo uma felicidade tão grande para você agora, Fabiana, para que você mantenha, sabe, esse sorriso, mantenha essa inteligência, mantenha essa coisa bonita de doar, sabe, de fazer com que isso seja transmitido ao próximo. E principalmente o que nós temos aqui nesse mundo maior aí é essa preocupação que a gente tem muito com os filhos e você faz tão bem com os pais aí agora nesse momento. Obrigado mesmo de coração. E a gente, como o Eduardo comentou, nós temos essas duas partes, né, a formal que já temos aí, temos uma particularidades informal aí, mas que obrigado mesmo, e como eu disse, né, poderíamos estar muito tempo aqui ainda ouvindo, e vamos ter outros momentos, vamos ter muitos momentos ainda. Obrigado, Eduardo, obrigado a todos aí, obrigado mesmo. Obrigado, Fabi. A gratidão é a memória do coração. Saiba que estamos eternizando esse momento em nosso coração, tá bom? Beijão. E agora, então... Beijo, Edu. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, pessoal, nós, conforme o combinado, seguiremos com a nossa segunda parte, que é o quê? É a parte de informações, avisos e digo mais, sobre andamento do nosso dinamismo escolar, certo? Gostaria desse primeiro momento, vamos começar com alguns avisos e recados. Gostaria que a Natália, nossa secretária, já passasse aí aquilo que envolve recados, informações sobre o dinamismo da secretaria. Por quê, gente? Nós temos todo um dinamismo aqui. É o dinamismo pedagógico, que envolve a coordenação pedagógica, dinamismo de secretaria, que é toda a parte documental, burocrática mesmo, que faz com que a escola funcione, e depois o de gestão mesmo, organizacional do colégio, por parte da direção, certo? Natália, pode dizer para nós o que carece nesse momento, que os pais estejam atentos para o nosso bom andamento? Olá, boa noite. Bom, gostaria de pedir a alguns alunos, principalmente os novatos, que entreguem para a gente o histórico, porque vocês, quando fazem a matrícula, né, trazem para a gente, no caso, uma declaração escolar. No caso, a gente precisa desse histórico, né, que contém as notas dos alunos, para poder anexar, ter tudo arquivado, tudo arrumadinho. Tem alguns pais que ainda faltam assinar algumas folhas lá no colégio, mas a gente está entrando em contato para vocês possam ir lá, assinar e deixar tudo arrumadinho, já organizado. Ótimo, Natália. Então, fica aí esse pedido por parte da secretaria. Pessoal, por parte da coordenação, que envolve diretamente a mim, Eduardo, e a Rose, temos alguns pontos, e gostaria muito que vocês se ativessem, claro, são alguns pontos estendidos que eu preciso muito da atenção de vocês para que entendam. Primeiro, encerramos o primeiro bimestre. Acredito que vocês aí, alguns pais, devam ter suado a camisa, pedindo o filho para estudar, pedindo o filho para se esforçar, até porque teve semana de provas, teve alunos que não atingiram a média, teve que fazer recuperação. Tudo isso, eu acredito que esteja muito claro, né? O nosso dinamismo de nota, aquilo que equivale o que é a P1, o que é a P2, já mandamos, inclusive, em arquivo aí para vocês, mas todos os pais é bom que tenham esse conhecimento. Não tendo conhecimento do que vem a ser o nosso sistema de notas, eu posso estar reenviando para vocês,
para que deem uma olhada, deem uma lida e entendam, tá? Ou entrem em contato diretamente conosco aqui, para não ter nenhuma dúvida. Como nós, os professores, a direção, coordenação, avalia o primeiro bimestre? Foi um bimestre muito positivo. Demos o salto aí de só ensino remoto para também o ensino híbrido, esse que envolve a rotatividade das turmas. E isso vale ressaltar também por parte dos pais. Esse apoio, essa ajuda que vocês nos deram, né, de esforço, de comprometimento e, acima de tudo, de compreensão, que por ser novo para vocês, também é nosso, para nós aqui no Dinamismo do Colégio, né? E todo esse esforço a gente já vê como forma de resultado, êxitos que vão selando e vão se expressando aí no decorrer dos dias. Tivemos o Enem, os nossos alunos que fizeram o Enem no fim do ano, nesse ano, né? O Enem 2020, já colhendo bons resultados de notas, de redação. Tivemos também aprovações aí nessas grandes e desejadas faculdades, a Faculdade de Medicina, tivemos alunos aprovados. Agora, por fim, sexta-feira chegou para nós e hoje oficializou pelos Correios, nós tivemos e tiramos o primeiro lugar no concurso de cartas do Correio no estado de Goiás. Esse que é um concurso internacional, motivo de muita alegria para nós, até porque nossa escola, um aluno do Colégio Tera, que estuda conosco, estará representando o estado de Goiás, né, em um dos mais famosos concursos de redação, nesse caso de cartas, do Brasil, que é o concurso dos Correios, que vai aí para a sua 50ª edição. Não é? Então, agora ele representa Goiás, claro, entre as 27 federações, com a mesma carta, vai concorrer aí o Prêmio Nacional. Vamos torcer, inclusive o resultado sai sexta-feira, dia 7. O Arthur Vansan, da primeira série, até publicamos nas redes sociais. Isso é motivo de alegria, motivo também esse que a gente vê como esforço de toda a equipe. E é um todo, né? Família, professores, alunos, empenho, material e tudo mais. Gente, nós tivemos o conselho de classe na segunda passada, aquela segunda que não teve aula, né? E um dos pedidos de toda a equipe de educadores é esse, que o pai tenha um acompanhamento mais fidedigno junto à plataforma. Nós ainda, um ou outro, a gente tem essa dificuldade. Por quê? O aluno ele precisa de uma cobrança. Nós, quando estamos aqui presencialmente, à medida que podemos, fazemos essa cobrança. Só que o pai tem que cobrar diariamente, participativamente desse ensino, principalmente por ser híbrido, esse ensino de plataforma, onde todas as aulas que são dadas ali estão gravadas, ali estão cobradas, toda tarefa, por mais que o aluno faça, ele deve postar, por mais que ele venha aqui presencialmente, ele tem que postar lá na nossa plataforma, e isso carece também de um acompanhamento. Eduardo, meu filho tem que ter responsabilidade, tudo mais. É aquilo que volto na palestra da Fabiana. É preciso, sim, que ele tenha responsabilidade, mas tem esse monitoramento. Isso nos ajuda muitíssimo, muitíssimo mesmo. A gente vê isso como um bom resultado e a gente precisa permanecer aí nesses 3 bimestres restantes para acabar o nosso ano letivo, não é? A pedido dos professores de literatura, tanto a professora Andréa quanto a professora Lorena, do ensino médio, os meninos têm livros para lerem, né? O ensino fundamental tem um tanto de livro para ler, a professora Andréa cobra ativamente. Também o ensino médio tem um livro todo bimestre, livros de literaturas que caem nos vestibulares. Estamos com o foco direcionado a isso e precisamos desse incentivo também em casa, essa cobrança. Por quê, gente? O professor indica aqui, mas o aluno tem que corresponder em casa. E aí, eu entro já, pegando o gancho, sobre os nossos acompanhamentos das aulas online. Tem alunos que ficam só online, tem alunos que vêm praticamente todos os dias, naquelas turmas que dão, né? Porque a maioria, nós estamos conseguindo fazer com que eles venham todos os dias, até porque a maioria dos alunos da sala estão online, então dá para a gente fazer bem esse rodízio. O que acontece? Tem muitos alunos que estão no sistema online e acaba que não participam das aulas. Só ligam o Meet
fecha a câmera, fecha o microfone e não participe. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque a gente tem provas diárias. O professor pede interação com o aluno, ele não responde, terminou a aula, ele continua logado, não tem participação nenhuma, né? Isso é muito ruim. Eu estou falando no geral, eu sei que não precisa, mas é bom ficarem atentos porque a gente tem esses problemas. Hora ou outro, algum cai, né, nesse defeito aí como aluno, e não é legal, não rende. Gente, a pedagogia adotada no Terra no sentido híbrido, nós queremos sim resultados, notas e tudo mais, mas o nosso foco agora ele é o aprendizado. Não sei se vocês já observaram nas entrelinhas. O aprendizado, o aluno ele pode fazer tudo, principalmente agora que tem a internet aliada a ele. Mas é muito notório quando ele faz uma prova, ele faz um trabalho, quando às vezes é pedido que ele faça trabalho, ele faz cópia, e tudo isso decai no aprendizado. É um auto-enganar-se, entende? E isso não é legal. Não é legal e leal junto a eles. Quando nós observamos isso, a gente fala. Nosso comprometimento em relação à pedagogia da escola de aprendizagem, ela pauta muito em cima disso, né? Outro detalhe, gente, que a gente encontra aí uma dificuldade imensa. Ah, foi autorizado a trazer o celular para a escola? Foi. Mas nós não temos como controlar esse aluno 24 horas aqui ou em casa. E um parecer generalizado por parte dos professores são jogos eletrônicos, né? Esses jogos aí de aplicativos que estão na moda, os meninos às vezes estão matando aula, né? Durante a aula ficam jogando entre si. Por isso que é interessante esse monitoramento dos pais que estão em casa. Aqui a gente tenta controlar, principalmente durante as aulas, para os meninos não usarem o celular, né? Até que tem correspondido positivamente isso aqui, graças a Deus. Mas ainda tem essa pendência dos jogos, esses jogos online aí, né? Então, contamos com vocês, como nossos aliados, para observar tudo isso. E eu peço para vocês o seguinte, muitos alunos terminaram o primeiro bimestre aí, e nós temos as provas que eles fizeram. Todas as provas praticamente foram corrigidas, principalmente dos alunos que fizeram online. E elas estão na secretaria. Tem alunos que até hoje não pegaram essas provas corrigidas. Não tem como a gente mandar para vocês. Os responsáveis, então, tem que passar aqui na secretaria e pegar com a Natália as provas corrigidas, até para ter um feedback. Em consonância a esse assunto, vocês poderiam, e com certeza vão me perguntar, Eduardo, vai entregar o boletim do primeiro bimestre? Entregaremos sim, viu, pessoal? Entregaremos a partir do dia 13. Dia 13, que dá numa quinta-feira. É na quinta-feira da semana que vem. Já estará liberado o boletim para que os pais venham, peguem aqui na secretaria. Eduardo, vai poder entregar o boletim para o filho diretamente? Não, o responsável ele tem que vir e assinar uma ata aqui na secretaria, tá? Já estou adiantando. Tem que assinar um documento que ele recolheu esse boletim como um documento do ensino híbrido. Então, nesse sentido, eu preciso também da compreensão de vocês, que a partir do dia 13, dê uma passadinha aqui na secretaria e peguem o boletim. Analisem as notas, conversem, dialoguem. Tudo isso é um termômetro de aprendizado. Aqueles que ficaram de recuperação, com certeza sabem, e acaba que é necessário rever uma melhora nesse segundo bimestre, que a gente conta muito com a ajuda de vocês. Chama a atenção aqui, gente, sobre a pontualidade também. Nós temos o horário de chegada, então, tanto quanto mais rigoroso, é ali das 6h40 até 7h, 7h05 no máximo. Evitemos chegar atrasado aqui no presencial. Também isso está na forma documentativa para que não geremos um contratempo de aglomeração em sala quando chega após o horário, ou até mesmo contratempo no desempenho da aprendizagem. Tudo isso não é um facilitador. Então, o aluno, quando ele vem atrasado, ele tem que ter um motivo plausível. E que isso, claro, não gere uma constância. E, da mesma forma que se exige a pontualidade para trazer, também para buscar, né? Para que não geremos essa aglomeração na frente da escola. Por hora, tem ido muito bem, e agradeço a todos que têm se comprometido a isso, mas sempre é bom revisar. Outro detalhe que eu chamo a atenção
novamente da plataforma é a questão de datas de entregas de tarefas e trabalhos solicitados pelos professores. Tudo está muito discriminado lá. O teu filho sabe. Aquele que não sabe, a gente chama aqui, explica pessoalmente. Quando vocês não entenderem, perceberem que os filhos de vocês também não estiverem atentos ou conseguindo entender como funciona, que eu acho que é o caso muito mínimo, talvez de 100%, 1% não sabe, entre em contato com a gente para entender isso. Tem data para postar. É até hoje à noite, então tem que postar nessa data, senão a tarefa fica com atraso. E todas as tarefas, trabalhos postados na plataforma têm uma validação de notas. Todas elas têm uma validação de notas, e é importante também que vocês saibam, para que eles postem as atividades estipuladas nas datas lá na plataforma. Chama atenção aqui e te pergunto, não precisa me responder, você faz o exercício de toda semana perguntar se seu filho fez a redação semanal do Tera? Toda semana, o aluno, na quinta-feira, ele recebe a proposta e na terça-feira, até a terça-feira da semana seguinte, ele tem que postar. Então, o aliado nosso é o pai. Tem que botar aí no alarme do celular, semanalmente, para perguntar, ou criar uma estratégia, porque às vezes o aluno esquece, até faz, não posta e fica sem nota. E a nota do boletim do aluno é mediante a produção das redações do bimestre. Se ele fica sem fazer a metade, ele vai com nota vermelha, para forçar a escrita. Cada turma tem as suas redações, os seus gêneros textuais relacionados àquilo que eles estão aprendendo naquele ano, porém, precisa de fazer, de postar. Muitos alunos não fazem isso. Precisamos também da ajuda de vocês. Eduardo, esse assunto é importante falar no geral? Sim, porque hora outro, um ou outro acaba esquecendo e fica prejudicado. E não é o nosso intuito. O nosso intuito é trabalhar com aprendizagem, pontualidade e, acima de tudo, coerência naquilo que pregamos, que no caso é fazer bem feito aquilo que é pedido, certo? Então, pedimos muito a vocês nesse sentido. E, já caminhando... Ô Eduardo. Oi. Eduardo, só, já que você está mudando desse assunto, eu gostaria só de comentar, inclusive nós conversamos isso hoje, não sei se você lembra, a gente conversou tanta coisa, mas da importância da redação, né? Da literatura, como foi colocado, hoje nós conversamos muito sobre isso, e isso aos pais, eu gostaria até de, assim, vangloriar um pouquinho o Colégio Tera por isso, sabe? Nós estamos colhendo, sabe, o que nós estamos plantando. Então, desde o 6º ano, vamos imaginar, nós estamos no projeto da oficina de redação, que é semanalmente. Então, nós já temos todo um desenvolvimento desde o 6º ano dessa forma. Pais, imagina quantas redações seus filhos fizeram e tiveram feedback, e isso dá importância para quando ele chegar lá na frente. Claro, desenvolvimento constante, mas hoje nós estamos colhendo frutos com muitos alunos nossos com notas altíssimas no Enem, em redação. Então, nós tivemos 960 o ano passado, nós tivemos 920, 880, 840, 800 para cima nós temos um bocado. Então, isso é o quê? É um trabalho que está sendo construído e isso está sendo absorvido pelo aluno. Então, pais, é uma responsabilidade, sim, acompanhar, mas assim, a nota é uma consequência, mas a aprendizagem dele lá na frente é que vai fazer a diferença. Com certeza, com certeza. E ressaltar também a dedicação da professora, o Rubinho, por parte das correções. Se o pai quiser, ela dá todo o feedback da correção online, enfim, pede os alunos na ocasião, claro, necessária, para refazerem, reescreverem. Tudo isso é um certeza positivo. Com certeza. Inclusive, né, essa semana mesmo, né, olha o concurso que o Colégio Tera, nós temos o privilégio de ter com o Arthur Vansan e com a nossa professora Franciana. Gente, um concurso desse internacional, se você receber a mensagem tão bonita do representante maior do Correio, que nós recebemos hoje através de uma carta, né, Eduardo? Sim. Então, nós lemos junto, o Eduardo fez questão de me dar aí, deixa eu ler isso aqui. Então, assim, hoje, o Arthur Vansan está representando o estado de Goiás, sabe? E eles, muito felizes com isso,
e alegre, sabendo que ele pode estar sendo ainda o melhor do Brasil, porque já está a redação dele lá. Então, assim, Então, por aí a gente já tira a ideia de que o trabalho sendo bem feito, sendo a gente ter esses cuidados, nós vamos colher muitos frutos bons lá na frente mesmo. Gente, outro detalhe, chama atenção aqui. Eu gostaria muito de vocês terem um pouco de paciência em relação, às vezes, o feedback um tanto quanto rápido. Alguns pais, às vezes, exigem muito de nós. Como está meu filho? Nosso diagnóstico pedagógico, ele não acontece mediante só um colher de formação de um professor ou de um momento. Exigimos um tempo, tá? Então, sempre quando vocês pedem algum feedback, a gente pede um tempo para estar avaliando, seja com os professores, situação e um tempo. Tá? Não se colhe nenhum diagnóstico tão rápido assim. E prova disso, todo aluno, quando ele carece de qualquer observação, nós da coordenação chamamos vocês os responsáveis. Não se preocupe, se por hora, nossa, mas não comunicou nada comigo, nunca me chamou, será que meu filho está bem ou não? Ou, enfim, quando a tua dúvida ou angústia for muito em relação a isso, peço que entre em contato. Mas se por hora nós não entrarmos, é porque tudo caminha bem. Graças a Deus por isso, tá? Estamos bem atentos a esses pontos, até para acompanharmos melhor os vossos filhos. E da melhor maneira possível. Toda forma de diálogo também junto aos nossos educadores, a gente pede muita prudência em relação, principalmente, à questão de horário. Já levantei isso lá nos grupos dos pais do WhatsApp, mas reforço aqui, né? Nós temos um horário de trabalho, às vezes falta um pouquinho de senso, e isso, às vezes, por parte dos pais, dos alunos, às vezes é 11 horas, meia-noite, madrugada, mandando mensagem, e às vezes exigindo com uma certa impetuosidade, assim, tem que me responder no momento. Ter essa sensibilidade. Eu sei que todo mundo tem um pouquinho aí disso, mas é bom reforçar também a questão de horário. E eu agradeço muito a compreensão daquilo que envolve também a comunicação. Às vezes um recado ele serve para todos, por isso eu posto lá no grupo dos pais, certo? Não sei se todos que estão aqui já estão lá no grupo dos pais das séries correspondentes dos vossos filhos. Uma vez vocês não estando, entre em contato comigo para que eu adicione. Isso é importante. A nossa vida escolar, ela passa muito também mediante a comunicação. Não deixem de ler os avisos postados lá no grupo, tá? Eu até deixei para lá postar os recados. Tendo qualquer contratempo, concórdia, discórdia, sugestão e tudo mais, sugiro para não gerar até climas desagradáveis, entrar em contato diretamente a quem compete, ou seja, a nós, certo? Então, isso também é muito importante ressaltar. Chama atenção aqui agora para os pais dos alunos do ensino médio. 1 minuto, antes já de encerrar. Por gentileza, alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, se atentem ao seguinte, não sei se vocês, se eles já comentaram com vocês sobre a dinâmica do nosso simulado. O simulado, ele acontece todo bimestre, né, já com datas estipuladas, mas do ensino fundamental, nós temos um simulado de 60 questões, e esse ano adotamos o sistema Olimpo de simulado, que é o quê? Aqueles, para o ensino médio, viu, pessoal? Que já estipula o aluno, né, já coloca ele dentro do eixo para fazer os vestibulares estilo Enem. Então, são 2 dias, estilo Enem. Cada dia 90 questões, dividido por áreas, linguagens exatas, humanas, biológicas, né? Muito bem dividido, muito bem discriminado, com uma logística impecável. São simulados que vêm de Brasília para a gente, que a gente manda de volta para eles dão um diagnóstico para nós, quantidade de acertos por áreas, muito evoluído, assim, uma coisa estilo Enem mesmo, até a pontuação de cada questão mediante a porcentagem. E olha o que é legal, esse ano, já nesse bimestre, eles fizeram do 1º bimestre. Chegou a semana passada já esse resultado. E nós lapidamos juntamente com um professor, esse professor é o professor Charles, ele fará, junto aos alunos do ensino médio, uma mentoria mediante ao resultado que os alunos tiraram, certo?
Então, ali ele vai... O que é a mentoria? Mentoria é um direcionamento. Ó, fulano, você foi bem nisso, 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 é bom observar isso, isso, aquilo. Olha como é interessante essa parte da mentoria. A mentoria, ela coloca o aluno diretamente com a realidade dele, como aluno e com o sonho dele, que é lá na frente uma faculdade, o que ele almeja, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode tendencionar ele a ter êxito, o que pode atrapalhar. Então, isso é um professor que está especializado nessa área, que vai acompanhá-los, né? Todo esse direcionamento, depois vou estar passando melhor para vocês, mas mais um ganho e mais um feito por parte do Colégio Terra. Essa mentoria personalizada, estudantil, com foco no futuro universitário, certo? Então, esse ano, a partir da semana que vem, já adotaremos, tendo como base investigativa, até mesmo de estatística, de conceitos, o simulado feito, correto? Esse é um trabalho que será feito no ensino médio. No ensino fundamental, nós já adotamos isso, que é essa mentoria educacional e o apoio psicopedagógico que a gente faz mediante a necessidade do aluno. Então, esse é um ponto que depois vamos explorar, mas é importante que vocês saibam. Amanhã, pessoal, os meninos do ensino médio devam ter comentado com vocês. Amanhã, nós teremos o feito de um teste vocacional profissional, certo? Grupo de estudantes de psicólogos, doutores e psicanalistas, montamos um diagnóstico de um teste vocacional profissional muito bem usado, e ele amanhã aplicaremos aos alunos do ensino médio. Claro, o teste vocacional, ele tem toda uma mentoria por detrás da elaboração das perguntas, não são perguntas aleatórias, é um grupo bem, assim, especializado. Gostaria muito que todos os alunos do ensino médio participassem. Não é por ser um teste, ele não deve ser obrigatório, não. Ele deve ter o consentimento daqueles que o farão. Logo, amanhã, nós abrimos para todos os alunos do ensino médio. Pergunta ao teu filho se ele deu o nome, se ele vai participar, se você deseja que ele participe, tá? Como é um trabalho voltado na área da psicologia e da psicanálise, ele envolve, sim, um investimento, mas é bem ilusório, é uma contribuição, tá? Porque esse trabalho não deve ser feito gratuitamente. Pedimos um valor de R$10, todo o dinheiro arrecadado, é até bom que vocês saibam, nós doaremos para uma entidade carente aqui, já optamos por fazer a doação junto ao asilo, então, tudo isso é muito bem direcionado, e esse trabalho será amanhã, tá? Veja com o teu filho, é importante o teste vocacional profissional. Não esse em forma de grupo, então não é aquele muito detalhado, que envolve dias, geralmente os psicólogos fazem individualmente, mas é um que já dá para ter uma base, uma noção muito importante para eles, certo? Amanhã, às 2h, os alunos deverão vir. Eles já estão avisados, mas vocês, como responsáveis, é importante que saibam também. Em paralelo a isso, nós já iremos convidá-los. Essa semana tem a Feira das Profissões da UFG, ela está sendo toda online, vamos orientar eles também a participarem, a analisarem qual curso de teu maior interesse, como são as vias para chegar até ele. Isso é importante, fazer os meninos sonharem, fazer eles enxergarem um pouquinho além. Às vezes nós ficamos muito com a cultura interiorana e acaba não vendo muito além, que é uma faculdade estadual, uma faculdade federal, almejar algo bem mais, e sabemos que a maioria dos nossos alunos, para não dizer todos, tem sim capacidade para isso, certo, gente? Então, no geral, nós queremos muito agradecer a vocês. Tentei dar uma pincelada naquilo que corresponde ao nosso dinamismo pedagógico e como tem sido. Mas gostaria muito também de parabenizar vocês pelos filhos de vocês, pelo comprometimento, tá? Eu digo aqui por parte da coordenação, o comprometimento por parte dos professores. Vocês, assim, têm dado um show de compreensão também diante das limitações. Temos tentado e acredito que temos conseguido, né? Não decair nos nossos assuntos a serem passados, de aprendizado mesmo, que corresponde a cada série. Mas é importante esse apoio, isso nós temos. Sou muito grato por ter uma equipe, por ter pais que fazem parte dessa família Terra como vocês. Da minha parte, seria isso. Claro, fui bem genérico no que envolve a todos. As particularidades, se talvez você tiver um assunto que envolve o teu filho, a tua filha, e que não envolve talvez a turma ou a escola,
a gente fala em outro momento. Mas deixa o momento aqui também para que vocês, se tem alguma coisa de consenso comum aí, se queiram partilhar ou perguntar, enfim, também deixo esses minutinhos aí restantes. Alguém tem? Muito obrigado aí, o pessoal que está escrevendo no chat. Muito obrigado a todos. Fico muito feliz. Isso é importante, tá? Diga também aos vossos filhos para agradecer os professores. Isso é muito importante. Agradecer é uma coisa que alimenta muito. Sim. Oi, Tereza. Alô, não te escuto. Eu acho que deu uma quedinha aí no áudio. Mas, pessoal, também aproveito aqui, claro, agora tendo essa oportunidade, mesmo que online, de parabenizar a todas as mamães que nesse próximo domingo aí celebramos essa data tão especial, tá? Em nome de toda a equipe Terra, quero parabenizar as mamães pelo dom. Eduardo. Isso é muito... Oi, Tereza. Rapidinho. Pois no não. Primeiro momento que Letícia falou comigo sobre Sim. esse teste vocacional amanhã, 2 horas, né? Eu até falei com ela, será que você tem maturidade para fazer esse teste, né? Primeiro ano, mas não tem nada a ver, não, né? Não. Ele é um teste de indicações, ele não é um teste certeiro, tá? Até porque, principalmente o aluno que está no primeiro ano, ainda ele tem uma vida educacional de mais 2 anos de aprofundamento. Sim, com certeza. O que é importante é para abrir horizontes, pelo menos colocar meta, uma visualização um pouquinho da vida dele, de uma adolescente que está caminhando para uma possível maturidade na vida adulta acadêmica, tá? É isso que a gente quer despertar. E lembrando que é um teste com perguntas, não com cunho pessoal, é com cunho e foco profissional e estudantil, tá bom? Certo? Mais alguma coisa? Gente, então, a gente dá por encerrado esse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado aí pelos elogios, pelo reconhecimento. E lembrando sempre, nós, enquanto equipe, estamos à disposição de todos vocês naquilo que for necessário, tá? Temos a nossa via de comunicação, que é o WhatsApp, temos também o nosso telefone, ambos é o mesmo número, né? 3353-3521. Tem também os nossos particulares, colocamos sempre à disposição. Obrigado a todos os colaboradores que estiveram presentes, obrigado aos pais, obrigado aos alunos que favoreceram aí a tecnologia aos pais, as senhas, enfim, os correios eletrônicos, muito obrigado. Eu sei que alguns ajudaram. Enfim, estamos à disposição. Até mais. A todos um bom descanso. Amanhã temos e nos encontraremos aí nas nossas aulas. Tchau, tchau. Muito bom. Valeu. Boa noite a todos.